Olá, olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Está começando mais um programa Ler e Observar Livros, onde nós temos estudado, pela graça do Senhor, o livro Tudo Coopera para o Bem, do autor Thomas Watson, da editora O Estandarte de Cristo, que inclusive esses dias estava oferecendo esse livro, na versão digital, de forma gratuita, para todos aqueles que têm cadastro na Amazon e já usa, o seu Kindle, os livros da Amazon no Kindle, seja pelo dispositivo Kindle ou pelo app que você pode baixar no seu celular Android ou da Apple. Mas, enfim, é um livro excelente, Nós temos crescido muito pela graça do Senhor, nestes ensinos, nessas instruções. Na verdade, esse livro é uma exposição do texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, que nós iremos ler neste exato momento. Romanos, capítulo 8, verso 28. Desde já eu peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito, que você possa nos ajudar compartilhando esse conteúdo, comentando, dando joinha, dando um like. Fazendo isso, quando você interage conosco, a plataforma do YouTube entende que esse é um conteúdo relevante. A nossa proposta aqui, irmãos, é espalhar a mensagem do Senhor, do Evangelho do Senhor, para o maior número de pessoas que pudermos. Então, você certamente será de grande auxílio para nós, divulgando nas suas redes sociais, com seus amigos, vizinhos, com seus parentes, essa nossa programação aqui, para que possamos alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Então, faça isso, nos ajude, se você assim puder. Então, curta, comente, compartilhe. Comente, nem que seja um boa noite, um bom dia, não sei onde é que você vai acompanhar essa nossa transmissão aqui, mas você pode comentar, fazer suas perguntas, para nós respondermos. Eu ficarei muito feliz em poder responder, ou também comentar o que você achar necessário, tá bom? Mas que você nos ajude fazendo isso, para que a plataforma compreenda que é um assunto relevante, é um conteúdo relevante e possa espalhar para o maior número de pessoas. Vamos então ler Romanos 8, 28, logo após a gente ora, para começarmos então a exposição. Romanos capítulo 8, verso 28, diz a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esse dia, pelo privilégio, pela oportunidade que nos dás de poder meditar em tua palavra. Ser conosco nesta hora, fale, ó Deus, aos nossos corações, nos ajuda a entender, Pai, que tudo que o Senhor faz na nossa vida é perfeito. Tudo, de fato, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos prosseguir aqui de onde nós paramos na semana passada. Eu peço que você, se você porventura caiu aqui, de paraquedas, foi convidado, por alguém para estar aqui, ou você pesquisando na internet, chegou aqui ao nosso canal. Eu sou o Williams Guilherme, tá? Eu sou pastor presbiteriano. Nós temos esse canal aqui com o objetivo de compartilhar da palavra do Senhor, da teologia cristã reformada, calvinista, puritana. O nosso desejo aqui é tão somente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. O conteúdo do livro é esse aqui, Tudo Coopera para o Bem, de Thomas Watson. Não dá para a gente ficar todas as nossas lives, repetindo o que nós já falamos, para não ficar um vídeo tão longo e não ficar tão repetitivo. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse livro, reveja nossas últimas lives,
tá? Que está aqui no nosso canal. Você pode, inclusive, adquirir os livros, o link aqui abaixo na descrição. Vai ter o link para você adquirir o livro ou físico, né, o livro impresso, ou o livro digital. Tem um outro link também, que é do aparelho do e-reader da Amazon, que é o leitor de livros, né? É semelhante a um tablet, esse aqui, ó, eu tenho ele. É semelhante a um tablet, mas ele é específico para leitura. Tá aqui a capa do livro, que fica, né, na frente da tela. Quando você liga ele, tá aqui o livro, não sei se vocês conseguem ver. Então, é um leitor excelente, tá? Eu prefiro esse leitor do que ler no celular, até porque a luz interna do aparelho é adaptável à visão, não fere a visão, é melhor do que você ficar no celular, se bem que no celular você, pelo aplicativo, consegue controlar a quantidade do contraste da luz e aí não atinge tanto a sua visão. Mas, enfim, eu prefiro esse aparelhinho até porque economiza a bateria do celular, né? Mas se você não tiver condições de adquirir, você pode comprar o livro digital e lê-lo pelo celular, no aplicativo Kindle, né, da Amazon. Então, assim, compre, adquire esse livro, se tiver interesse. Reveja ou assista, né, se você não viu ainda, nossas últimas lives, porque está lá toda a exposição do livro. A gente lê trechos do livro aqui e comenta, né? Isso tem servido para a edificação da vida de muitos irmãos, tá? Vamos então abrir aqui a tela para você poder acompanhar. Nós paramos aqui na semana passada. Deixa eu ver, pronto. Paramos aqui na semana passada. Nós vimos algumas perguntas que o Thomas Watson faz. Provavelmente são perguntas que lhe fizeram e ele coloca aqui no livro para expô-lo, né? Por exemplo, foram duas perguntas que a gente viu, né? Foi essa aqui: às vezes Satanás derrota um filho de Deus. Como isso coopera para o bem? E ele vai responder. A gente comentou isso aqui na semana passada. Você pode rever o nosso último vídeo. Uma outra pergunta que vimos também na semana passada, essa aqui, né? Uma objeção, na verdade, à pergunta anterior. Mas se ser derrotado coopera para o bem, isso pode tornar os cristãos negligentes quanto a serem vencidos pelas tentações ou não, né? Na verdade, é uma objeção à pergunta anterior e ele vai responder também a essa objeção. É bem interessante. Eu convido você a assistir o nosso último vídeo para você ser, então, edificado com essas perguntas e respostas, tá bom? Mas aí, né, essa segunda parte do livro que nós temos falado aqui, Thomas Watson, ele se destina a descrever as coisas ruins que nos acontecem, né, que cooperam para o nosso bem. Lembrando que Paulo direciona esta orientação de Romanos 8:28 à igreja. Paulo está escrevendo a um grupo específico de pessoas. Paulo está escrevendo à igreja. Então, quando ele escreve, quando ele diz, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está descrevendo claramente que ele está se referindo a um grupo específico de pessoas. Então, eu não posso aplicar isso aqui a qualquer pessoa. Eu não posso aplicar isso aqui a um ímpio, por exemplo, a uma pessoa que não professa fé em Jesus, a uma pessoa que não tem compromisso com a igreja de Jesus. Eu não posso aplicar isso a essas pessoas. Isso aqui é descrito para a igreja. Isso aqui é uma orientação, né, de Paulo, é um ensino de Paulo destinado à igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, Paulo vai descrever que algumas coisas que aos nossos olhos são ruins cooperam também para o nosso bem. Quando Paulo diz que tudo coopera para o bem, não é uma coisa ou outra, mas de fato todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Então, nós falamos, por exemplo, na semana passada, na semana retrasada,
sobre o mal da tentação. A tentação em si, ela é ruim, mas Deus, pela sua graça, de uma forma misericordiosa e misteriosa, faz com que isso coopere para o nosso bem. E aí, para você entender esse conceito, mais uma vez, repito, você ou compre o livro e lê essa parte, ou você assista as nossas últimas lives para a gente não ter que ser repetitivo demais aqui, tá? E aí, esse ponto 3, que é a nossa lição de hoje, o Thomas Watson ele vai dizer assim: o mal do afastamento coopera para o bem dos santos. Isso é uma afirmação que ele vai agora descrever neste ponto 3, tá? Da parte 2 do livro, deste livro que né, destina a descrever, né, que o mal também coopera para o nosso bem. E aí nós sabemos que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta aqueles que foram comprados, né, por sangue, aqueles que são de Cristo Jesus. Isso porque Deus é santo. E aí, temporariamente, nos afastamos da graça. Então, esse afastamento temporário, segundo Thomas Watson, também coopera para o bem dos santos. Ele diz assim: o mal do afastamento coopera para o bem. Aí está escrito em Cântico dos Cânticos: o meu amado tinha se retirado e tinha ido. É interessante que a linguagem de do livro Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cânticos de Salomão, né, foi escrito por Salomão, descreve lá cântico da noivo de noivo. É óbvio que a linguagem lá é cristológica, porque Cristo é o noivo, a Bíblia vai descrever isso de forma profunda, especialmente no Novo Testamento. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E aqui, né, nesse capítulo 5, é a noiva que está dizendo: o meu amado tinha se retirado, ele tinha ido. Ou seja, temporariamente, a noiva ficou afastada do noivo. Segundo Thomas Watson, esse mal, né, que é estar afastado do noivo, a igreja afastada de Cristo, que é o Senhor da igreja, coopera para o bem. Existe um afastamento duplo, ele vai dizer, e aí ele vai explicar o que é isso, né? Que tipo de afastamento é esse que ele está se referindo. Existe um afastamento duplo, seja em relação à graça, quando Deus suspende a influência do seu espírito e retém os atos vívidos da graça. Se o espírito se foi, a graça se transforma em frieza e indolência. E aqui é o seguinte, queridos: quando pecamos, né, e quando permanecemos impenitentes diante dos nossos pecados, né, quando nos rebelamos e não nos arrependemos diante do Senhor, o Espírito se retira, o Espírito Santo, ele se retira de nós. Lembrem, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, porque nós somos morada do Altíssimo. Mas quando pecamos e não damos ouvidos à voz do Espírito, ele se retira e nós temporariamente ficamos, vamos dizer assim, distantes da graça. Ficamos afastados da graça espiritual, que é a influência tão somente do Espírito Santo de Deus. Ela retém os atos vívidos da graça em nós. Por exemplo, é o Espírito Santo que, no nosso interior, nos conduz a viver de forma digna, né, do Evangelho do Senhor. É Ele que nos alerta quando pecamos, diz assim: olha, cuidado, isso é errado. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não faça isso, e você tem feito isso. E aí ele incomoda nossa mente, nosso coração, até que nos arrependamos. Então, isso é retirado. A graça que o Senhor nos concede, né, de sermos alimentados pela oração, pela leitura e pregação da palavra, isso é o que a gente chama de meios de graça. Então, são meios espirituais que Deus utiliza para
fortalecer e abençoar a nossa vida. Então, isso é retirado temporariamente por causa do pecado. E aí, se esse espírito que habita em nós é retirado, é evidentemente que as graças espirituais que procedem deste espírito se transforma em frieza e indolência. Ou há um afastamento ainda, diz Thomas Watson, em relação ao consolo. Quando Deus retém as doces manifestações do seu favor, ele não olha com um aspecto tão agradável, mas esconde a face e parece ter desaparecido completamente da alma. Então, veja, esse é um outro tipo de afastamento. Ele primeiro fala do afastamento em relação à graça, né? A retirada do espírito, né? O espírito se retira de nós e perdemos então a influência dele. Ele retém de nós os atos vivos da graça em nós, como acabamos de falar, e tem o afastamento em relação ao consolo. Então, Deus retém as doces manifestações do seu favor sobre nós, né? E aí, o que parece é que este que é crente, quando passa por esse tipo de afastamento, vive tão frio, que aquilo ali não incomoda mais, né? Que aquela graça que antes habitava nele parece ter desaparecido e assim não há alegria, não há consolo nele. Então o Senhor retirou dele, né, a sua graça, o seu espírito por causa da sua rebeldia, né, por causa do seu pecado. Então, Deus ele é justo em todos esses seus afastamentos. Somos nós que abandonamos a Deus, não é Deus que nos abandona. Nós o abandonamos antes que ele se afaste de nós. Abandonamos a Deus quando deixamos de cultivar uma comunhão íntima com ele, quando abandonamos as suas verdades, né, verdades da palavra de Deus, contidas, né, na palavra de Deus, e não ousamos aparecer diante dele, seja em oração, seja, né, em humilhação, em jejum, enfim, quando nós deixamos nos humilhar diante da presença do Senhor, então nos afastamos dele. Quando deixamos a orientação e a direção de sua palavra e seguimos a luz enganosa de nossas próprias afeições e paixões corruptas. Então, é aquilo, eu prefiro ouvir o que as minhas experiências dizem, o que o meu coração deseja, o que a minha mente deseja, ao invés de ouvir a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus. Então, isso é abandonar ao Senhor. Quantos crentes não têm vivido dessa forma? Nós vivemos recentemente um período que, ao meu ver, como pastor de igreja, foi um dos piores. Tivemos recentemente eleições em nosso país, mas teve uma que teve destaque, né, que foi a eleição presidenciável, né, a eleição para escolher os nossos representantes na presidência, ou o nosso representante na presidência, né, no poder executivo do nosso país. Houve uma polarização, sem dúvida, diante de dois personagens. E aí se fazia o questionamento, e aí, como igreja, como crente, qual escolher? E eu via pessoas dizer que não importava quem você escolheria ou iria escolher, porque cada um escolhe conforme a sua consciência. Isso não é bíblico. Quem define o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, não é a sua mente, muito menos o mundo, mas é a palavra de Deus. Se formos sinceros, seria possível avaliar os dois candidatos à luz da Bíblia. Vamos lá, quem é que, diante da sua ideologia, se aproxima mais do que a Bíblia me ensina? Quem é que defende os valores da família? Quem é que defende a vida, que é contra o aborto? Quem é que é contra a liberação das drogas? Quem é que é contra ou a favor da propriedade privada? Então, veja,
É possível, sim, considerar a nossa decisão à luz da Bíblia. A palavra de Deus trata dessas questões. Então, não é a minha mente, não é a minha afeição, não é o meu coração que vai definir o que fazer, é a Bíblia. Olha aqui o que Thomas Watson diz. Nós abandonamos a Deus quando deixamos a orientação e a direção da sua palavra para seguir a luz enganosa das nossas afeições e paixões corruptas. Saiba, seu coração é mau, sua mente é má. Você precisa de discernimento espiritual. Você precisa da condução do Senhor para poder você viver conforme a vontade do Senhor. Então, geralmente, nós é quem abandonamos a Deus primeiro. Isso aqui só foi um exemplo, tá? Que eu citei. Então, nós abandonamos a Deus primeiro. Não é que o Senhor nos abandona. Nós abandonamos a Deus primeiro. Por isso que Thomas Watson vai dizer que o afastamento de Deus é justo. Pois não é ele que se afasta de nós, mas nós que abandonamos a Deus. O afastamento, ele é, sem dúvida alguma, muito triste. Muito triste. E aí, né, ao pensar no fato de Deus não nos abandonar, nós é que abandonamos a Deus, né? Ele se afasta de nós porque nós o abandonamos. E aí chegamos à conclusão que nós não temos que culpar a ninguém além de nós mesmos. A culpa do afastamento de Deus, né, diante das nossas vidas, é nossa mesmo, porque somos nós que continuamente, constantemente, abandonamos ao Senhor com nossas ações e atitudes. Então, o afastamento de Deus, ele é sem dúvida muito triste, é algo muito triste, pois, assim como quando a luz é retirada, as trevas se seguem, assim também quando Deus se retira, há trevas e tristeza na alma. O afastamento é uma agonia de consciência, diz Thomas Watson. Imagine, se Deus é luz, né, e o mundo que jaz no maligno é trevas, é óbvio que quanto mais Deus se afasta de nós, mais padeceremos em trevas ou nas trevas. É igual você estar diante de uma grande escuridão. Imagine você em casa à noite e aí falta energia. E aí você faz o quê? Procura uma lamparina, ou você procura uma lanterna, ou você procura uma vela para colocar assim no centro da sua mesa, de onde você estiver, para clarear o ambiente. Então imagine você, a luz que está ali acesa, né, diante da sua sala, ela se apaga, né, durante a noite, o que é que acontece? A escuridão prevalece. Mas quando a luz retorna, ou quando você acende uma vela, ou quando você acende uma lamparina, uma lanterna, qualquer coisa que seja, as trevas que ali está, né, a escuridão que ali está, ela vai se dissolvendo, né, vai desaparecendo. A luz vai ganhando força em meio às trevas. É assim na vida espiritual. Quando Deus, que é luz, se afasta de nós, as trevas se sobressaem na nossa vida e assumem o controle, digamos assim, da nossa alma. Então, só há nela ali, só há trevas e tristeza. Então, isso é angustiante, isso é triste. Deus mantém a alma no inferno. Jó vai dizer no capítulo 6, verso 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. As torrentes de Deus se armam contra mim. Vê, e a ideia aqui de Thomas Watson, né, que Deus mantém a alma no inferno, não é que ele lança no inferno, a ideia é como se fosse um inferno. Viver sem Deus, viver na escuridão, viver sobre a disciplina, sobre as flechas do Todo-Poderoso, é de fato um sofrimento muito grande. Viver sob os terrores de Deus, né, consequência do nosso abandono a Deus, é terrível, é algo triste, é algo angustiante, é algo agoniante, né, algo que traz agonia à nossa alma, à nossa consciência. Explicando esse texto ainda, de Jó 6,4, quando ele diz, porque as flechas
do Todo-Poderoso estão em mim. Era costume entre os persas mergulhar as suas flechas no veneno das serpentes durante as guerras para tornar essas flechas mais mortais. Então, quando eles atingiam com sua flecha o inimigo, além do inimigo ficar ferido da flecha, quando a flecha entrava molhada, né, com aquele veneno da serpente, né, esse veneno, ao atingir, né, o órgão de alguém ou o corpo de alguém, né, se espalhava e matava, então, o inimigo mais rápido. Então, Jó se utiliza dessa expressão para descrever que Deus atirou a flecha envenenada do afastamento contra Jó. Jó sentia o afastamento de Deus, então ele se angustiou grandemente diante desta realidade. Seu espírito sangrou devido a tal ferida. Então ele compara, ele faz essa analogia para descrever o seu sofrimento interior, né? O seu sofrimento, a sua angústia espiritual. Em tempos de afastamento, o povo de Deus pode ficar desanimado. E, de fato, quando Deus se afasta dos seus, né, dos seus filhos, há naturalmente um desânimo, um esfriamento espiritual, porque quem mantinha a chama acesa era o Espírito Santo que habitava na vida daquele crente. Então, se ele se afasta, né, aquele crente fica ao relento, fica isolado, fica sem conforto, consolo, sem a chama do Espírito dentro de si. Então, ele desanima. Eles questionam a si mesmos, né, esses que desanimam, e pensam que Deus os rejeitou. Portanto, diz Thomas Watson, prescreverei algum consolo à alma da qual Deus se afastou. O marinheiro, mesmo quando não tem estrela para guiá-lo, ainda tem luz em sua lanterna, o que é de alguma ajuda para que ele enxergue a sua bússola. Então darei 4 consolações, que são como uma lanterna do marinheiro para iluminar a pobre alma quando ela estiver navegando no escuro do afastamento e anelando pela brilhante estrela da manhã. E aí eu acho interessante aqui a linguagem de Thomas Watson. Ele agora vai trazer para esses que se sentem desanimados, tristes, por causa do afastamento de Deus. Thomas Watson diz, olha, não é o fim, existe uma luz no fim do túnel. Assim como o marinheiro, quando, né, o marinheiro ele seguia pelas estrelas, mas quando ela não está lá nos céus, ele tem a sua lanterna e usa essa lanterna para olhar a sua bússola e ser guiado por ela. Então, imagine que o afastamento de Deus seja essa estrela que some, você é um marinheiro, mas você tem lá uma lanterna que pode ser guiada pela bússola. Esse é o nosso conforto, nosso consolo. Então, ele vai trazer algumas orientações que são como esta bússola, esta lanterna e esta bússola que nos guiarão em nossa caminhada, especialmente em direção a Deus. Mas antes, deixa eu pedir para você que nos acompanha, que por gentileza se inscreva em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dê o seu like, né, o seu joinha, tá certo? Comente, compartilhe. Isso é importante para nos ajudar a crescer o nosso canal. Isso é importante para fazer o Instagram, né, o Instagram não, perdão, o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo importante, relevante para você, e aí ela começa a distribuir esse conteúdo a outras pessoas. Então, compartilhe, comente um boa noite, tudo bem, faça uma pergunta, mas interaja, seja comentando, curtindo, compartilhando, interaja de alguma forma para nos ajudar a crescer aqui em nosso canal, tá certo? O livro é esse, Tudo Coopera para o Bem, e a gente vai voltar então à nossa exposição, ok? Então vamos lá, vamos ver essas 4 orientações
que Thomas Watson vai trazer a partir de agora. Primeira orientação, né? Apenas os piedosos podem passar por um afastamento. Segundo Thomas Watson, os filhos de Deus, os piedosos, é que passam por esse afastamento temporário. Lembrando que a gente está falando aqui de um afastamento temporário. A gente está descrevendo aqui a igreja do Senhor. Aquelas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Tá certo? Então, veja, os ímpios, eles não sabem o que significa o amor de Deus, nem o que é sentir falta dele, porque eles estão afastados de Deus. Paulo vai dizer, por exemplo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A expressão destituir ali do texto é afastamento. Os ímpios estão afastados completamente do Senhor. Eles não podem sentir falta de algo que eles não tinham. Eles estão distantes do Senhor. Diferentemente do crente em Cristo, lavado e remido no sangue de Cristo, que conhece o amor de Deus, mas que por um momento, por um deslize, se afastou. Ou melhor, abandonou o Senhor e por isso o Senhor se afastou dele temporariamente. Então, os ímpios, eles não sabem o que significa o amor de Deus, nem o que é sentir falta dele. Eles sabem o que é desejar saúde, amigos e negócios, mas não sabem o que é desejar o favor de Deus. Você teme não ser filho de Deus porque Deus se afastou. Você teme não ser filho de Deus porque Deus se afastou. Não se pode dizer que o Senhor retire o seu amor dos ímpios, porque eles nunca o tiveram. Sofrer pelo afastamento é evidência de que você é um filho de Deus. Se você teme o fato de estar afastado do Senhor, e por estar afastado do Senhor, você teme não ser um filho de Deus, isso é um bom sinal. Porque quem não ama o Senhor, quem não conhece o amor do Senhor, não vai sentir falta do Senhor. Se você sente falta, entende essa importância, é porque você é do Senhor. Como você poderia se queixar que Deus se afastou se você nunca tivesse recebido os sorrisos e sinais do amor dele? Então, se você sente falta, se você se preocupa, é porque, de fato, você já desfrutou e você é do Senhor. Você já desfrutou das graças e do amor do Senhor e você, então, é do Senhor, tá? Então, vamos lá. Ponto 2 aqui, ainda em relação a esse ponto 1. Na verdade, é o segundo conselho desses que vimos há pouco, que Thomas Watson iria descrever, né? Segundo ponto, pode haver a semente da graça onde não há flor da alegria. Um terreno pode não produzir uma boa colheita e, contudo, ter uma mina de ouro em seu interior. Um cristão pode ter graça interior, embora o doce fruto da alegria não cresça. Os navios em alto mar, repletos de joias e especiarias, podem estar no escuro e agitados para lá e para cá por uma tempestade. Uma alma enriquecida com os tesouros da graça ainda pode estar no escuro do afastamento e tão agitada que pensa que será lançada fora da tempestade. Em meio ao seu desânimo, Davi ele orou da seguinte forma: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Veja, Davi sentia isso. Ainda que Deus esteja temporariamente afastado de você, é possível ainda haver uma semente da graça. Ainda que não haja uma flor de alegria dentro da sua alma, é possível você sentir falta, sentir angústia, sentir, de alguma forma, apreço pelo Senhor. Porque você já experimentou isso. Você sente falta porque você é do Senhor. Veja, Davi, quando pecou, ele foi repreendido.
O Senhor se afastou temporariamente dele, e aí ele começou a sentir essa angústia. Ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele confessa os seus pecados e com sua boca ele diz em oração: não retires de mim o teu espírito. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Agostinho, ele diz que ele não orou: Senhor, dê-me o seu espírito. Mas Davi orou: não retire o seu espírito, pois ele ainda tinha o Espírito de Deus dentro de si. Veja, interessou, se afastou dele por causa do seu pecado, mas o Senhor estava ali com ele. É interessante esse comentário do Agostinho, porque de fato Davi ele não diz: Senhor, me dê o Espírito, mas ele diz: não retire o Espírito de mim, porque certamente o Espírito de Deus ainda estava dentro dele. 3. Essas decepções, elas duram apenas um tempo. Repito, essas decepções, elas duram apenas um tempo. Cristo pode se retirar e deixar a alma por um tempo, mas ele voltará. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, é aquilo que falamos há pouco, é um afastamento temporário, mas o Senhor voltará. Ele voltará a habitar em nós, ele voltará a conceder-nos a sua graça, ele mesmo nos trará de volta para si. Quando a água estiver baixa, a maré encherá novamente, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, diz o Senhor, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Está escrito lá em Isaías 57:16. Então, veja, o Senhor diz: eu não vou contender contigo para sempre. Eu não vou continuar com a minha indignação diante de ti para sempre. Eu vou voltar a conceder graça, misericórdia. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê claramente o Deus de misericórdia, o Deus de graça que nós servimos. O Senhor sempre se volta para nós com benignidade, com graça, com misericórdia. O Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Bendito seja Deus por isso. Ao irar-se, a mãe amorosa, ela retira o seu filho do colo, mas então o pega novamente no colo e o beija. Né? Não é assim que acontece? Pai, mãe, né? Mãe, filho, pai, filho, mãe, filho. Né? Quando você se irrita com seu filho, você tira do seu colo por um tempo, mas depois você está lá novamente com ele no colo, beijando, dizendo eu te amo. É muito interessante porque a Bíblia, quando ela fala do relacionamento de Deus com o seu filho, né, ele usa essa expressão, pai. Né? Deus é o nosso Abba, é o nosso pai. Né? Então, ele nos trata como um pai trata o seu filho. Bendito seja Deus por isso. Por mais que como um pai ele nos discipline, mas ele também nos ama. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ele ama. A prova do amor de Deus é quando ele nos disciplina. Deus pode se afastar da alma em sua ira, mas ele voltará a tomá-la em seus abraços amáveis e o seu estandarte sobre ela será o amor. Bendito seja Deus. Isso é bom, né? Lindo de ver, né? Eu destacar aqui para você observar. Deus pode se afastar da alma em sua ira. Ou seja, quando pecamos e Deus se ira conosco, ele pode se afastar de nós temporariamente, mas ele vai voltar. Ele vai voltar a tomar a nossa alma em seus braços amáveis, em seus abraços amáveis, e o seu estandarte sobre a nossa alma será o amor.
Irmãos, o Senhor nos ama tanto que Paulo diz: nada nos separa do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Bendito seja Deus por isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto 4. Esses afastamentos, diz Thomas Watson, cooperam para o bem dos piedosos. O afastamento cura a alma da preguiça. Encontramos a esposa deitada sobre a cama da preguiça. Está escrito em Canto dos Cânticos, capítulo 5, verso 2, eu dormia. Nesse momento, Cristo se foi. Logo em seguida, ela diz, já o meu amado tinha se retirado. Capítulo 5 de Cânticos, verso 6. Quem falará com alguém sonolento? Pergunta Thomas Watson. O afastamento, ele cura a afeição desordenada pelo mundo. Não ameis o mundo, diz o apóstolo João em 1 João, capítulo 2, verso 15. Podemos ter o mundo como um buquê de flores em nossas mãos, mas ele não deve estar muito perto de nosso coração. Podemos usá-lo como uma hospedagem, onde fazemos uma refeição, mas não deve ser a nossa casa. Talvez essas coisas seculares roubem muito do nosso coração. Às vezes, os homens bons ficam doentes pelo excesso e bêbados com as delícias da prosperidade. E mancham as suas asas de prata da graça e deformam muito a imagem de Deus, esfregando-a contra a terra. Para recuperá-los disso, o Senhor esconde deles a sua face como que em uma nuvem. Esse eclipse tem efeitos benéficos, pois escurece toda a glória do mundo e faz com que ela desapareça. Então, assim, Deus às vezes faz isso, queridos, se afasta de nós quando nós amamos o mundo em demasia. Quando deixamos com que as coisas do mundo ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Quando nos deleitamos mais com o mundo do que com Deus, com o culto a Deus, do que, às vezes, né, fazemos isso, deixamos o dia do Senhor, o dia de ir para a igreja, para fazer qualquer outra coisa, sendo que a Bíblia diz que o domingo é sagrado, é dia do Senhor, mas a gente utiliza o dia que é consagrado ao Senhor para os nossos afazeres. Então, quando nós demonstramos a nossa afeição maior por esse mundo, o Senhor se afasta de nós. E aí ele se afasta visando um fim. Tem um propósito. Ele nos fará sentir falta disso. Quando a sua glória, a sua presença for retirada de nós, nós sentiremos falta disso e o buscaremos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Então, nesse sentido, o afastamento coopera para o bem. O afastamento coopera para o bem, pois faz com que os santos valorizem a face de Deus mais do que nunca. E aí o salmista vai dizer no Salmo 63, verso 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Senhor, a tua bondade sobre mim, a tua graça, diz o salmista, sobre mim, é muito melhor do que a vida. Veja o salmista valorizando Deus na sua vida. No entanto, o fato de as misericórdias serem comuns para nós faz com que a nossa estima por elas diminua. O fato de as misericórdias serem comuns para nós faz com que a nossa estima por elas diminua. Quando as pérolas se tornaram comuns em Roma, elas começaram a ser menosprezadas. Deus não tem uma maneira melhor de nos fazer valorizar o seu amor do que nos privar dele por um tempo. Vê que coisa linda, veja, quando Deus nos disciplina, aí, deixa eu colocar aqui o destaque, não sei se você consegue ver, mas veja que passagem linda, que descrição linda do Thomas Watson. Ele diz, Deus não tem uma maneira melhor de nos fazer valorizar o seu amor do que nos privar dele por um tempo.
Então, para nós valorizarmos, sabe aquela ideia que dizem, até o ditado popular diz isso, né? Que as pessoas dão valor quando perdem. Então, Deus faz você sentir isso. Ele retira de você o seu espírito, a sua graça, a sua misericórdia, para que depois, ao perder, você valorize. O Senhor faz isso. Então, nesse sentido, esse afastamento temporário coopera para o nosso bem. Se o sol brilhasse uma vez por ano, como ele seria grandemente apreciado, não é verdade? Imagina aí se você pudesse só ver uma vez por ano o sol. No dia em que ele aparecesse, você não o valorizaria? É assim também no mundo espiritual, queridos. Por isso que Deus se afasta de nós temporariamente, para que nós o valorizemos. Quando faz muito tempo que a alma sofre com afastamento, quão bem-vindo é o retorno do sol da justiça, né, que é o nosso Senhor. Deixa eu ver quanto tempo de live nós estamos. 45 minutos. Bom, vamos prosseguir aqui. O afastamento coopera para o bem, pois é um meio de tornar o pecado amargo para nós. Pode haver uma miséria maior do que está sob o desagrado de Deus? Pergunta Thomas Watts. Se eu destacar isso aqui. Quando nós pecamos, Deus se afasta de nós. E quando esse afastamento ocorre, nós percebemos quão miserável é o pecado. Como este pecado desagrada a Deus. Então a gente fica mais atento. E aí Thomas Watts diz, pode haver uma miséria maior do que estar sob o desagrado de Deus? Há algo pior do que sentir o desagrado de Deus? Não. Em que consiste o inferno, senão na ocultação da face de Deus? Por que as pessoas serão lançadas no inferno, sofrerão eternamente? É por causa do fogo? Não, é por causa da ausência de Deus. A pior coisa neste mundo é a ausência de Deus. O pecado traz como consequência a ausência de Deus. É justamente por isso que Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, ele toma não somente sobre si o nosso pecado, mas ele carrega em si também a consequência do pecado. E a consequência dele é o afastamento de Deus. Então, para um ser, né, para um homem, né, que passou, né, o Senhor Jesus é Deus, né, mas imagine para um filho que passou a eternidade inteira desfrutando da presença do Pai, ali, ao tomar a forma humana, é abandonado porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. Imagine, isso é horrível. Então o Senhor brada, a maior dor do Senhor ali foi ser rejeitado. E ele precisava passar por isso porque ele estava tomando ou assumindo o nosso lugar. Então no inferno haverá muitas pessoas que sofrerão por causa da ausência de Deus. Então a pior coisa na vida é sentir o desagrado de Deus. E o que faz Deus ocultar a sua face, se não o pecado? Então Deus se afasta de nós por causa do pecado. Eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. João 20, 13, vejo os discípulos sentindo a angústia por não saber onde estava o Senhor. Semelhantemente, irmãos, nossos pecados levam o nosso Senhor e ficamos sem saber onde ele foi colocado. O favor de Deus é a melhor joia. Ele pode adoçar uma prisão e remover o aguilhão da morte. Quão odioso é o pecado que nos rouba a nossa melhor joia. Nossa melhor joia é o Senhor em nossa vida. Deixa eu fazer essa marcação. Nossa melhor joia é o Senhor. O pecado fez Deus abandonar o seu templo. Ezequiel 8:6. O pecado faz com que ele apareça como inimigo e se vista de armadura.
Isso faz com que a alma persiga o pecado com ódio santo e busque se vingar dele. A alma de quem Deus se afastou dá absinto e vinagre para o pecado beber, e com a lança da mortificação faz jorrar o sangue do seu coração. Então perceba que, de fato, é angustiante viver afastado do Senhor. Mas o Senhor faz, ao se afastar, faz o seu servo sentir isso, para que ele chore, para que ele se arrependa, para que ele veja o quão ruim é ficar longe do Senhor. Veja, o Thomas Watson continua a dizer aqui: o afastamento coopera para o bem, pois faz a alma chorar pela perda de Deus. Quando o sol se vai, o orvalho cai. E quando Deus se vai, as lágrimas caem dos olhos. Como Mica ficou perturbado quando perdeu seus deuses. Os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Está escrito em Juízes 18, 24. Então, quando Deus se vai, o que é que nos resta? A harpa e o violão não podem nos consolar quando Deus se vai. Embora seja triste carecer da presença de Deus, no entanto, é bom lamentar a ausência dele. Então, o afastamento temporário de Deus. Opa, deixa eu marcar aqui. O afastamento da presença de Deus, ele coopera para o bem porque ele nos faz chorar pela perda, pela ausência do Senhor. E nos faz levar em consideração quão perigoso é pecar contra o Senhor. O afastamento leva a alma a buscar a Deus. Quando Cristo partiu, a esposa o buscou pelas ruas da cidade. Cântico 3:2. E por não encontrá-lo, ela diz em tom de lamento: olha, vistes aquele a quem a minha alma ama? Quando nós sentimos essa ausência de Deus, a nossa alma clama pelo nosso amado, pelo amado da nossa alma. A alma de quem Deus se ausentou dá muitos suspiros e gemidos, ela sofre. Ela bate no portão do céu pela oração e não consegue descansar até que os raios dourados da face de Deus brilhem sobre ela. Então perceba, o afastamento coloca o cristão a examinar-se. Ele questiona a causa da partida de Deus. Qual é a coisa maldita que deixou Deus irado? Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a sua negligência das ordenanças, ou talvez seja o seu mundanismo. Isaías 57, 17 diz: pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me e indignei-me, diz o Senhor. Então isso aqui é importantíssimo, queridos. É por isso que o afastamento temporário de Deus coopera para o nosso bem. Talvez haja algum pecado secreto em nós que Deus esteja permitindo. Uma pedra encalhada no cano dificulta a corrente da água, assim como a prática do pecado dificulta o doce fluxo do amor de Deus para conosco. Então precisamos ter cuidado. Precisamos vigiar continuamente, como disse o nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, para que não pequemos contra o nosso Senhor. O afastamento coopera para o bem, pois nos dá uma visão do que Jesus Cristo sofreu por nós. Se um gole do cálice é tão amargo, quão amargo foi o que Cristo bebeu na cruz? Então, quando nós sentimos o afastamento do Senhor, por causa dos nossos pecados, né, ao olharmos para Cristo na cruz, percebemos quão amargo foi. Veja, se com um pecado, o Senhor se afastou de nós, imagine Cristo que tomou sobre si o pecado da humanidade. Ele sentiu o afastamento de Deus. Então, a pior angústia para o Senhor foi estar afastado do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Diz o Senhor. Ninguém pode valorizar tanto os sofrimentos de Cristo e ser tão cheio de amor dele como aqueles que foram humilhados pelo afastamento e foram mantidos sobre as chamas do inferno por um certo período. Porque ficar afastado do Senhor é como viver sobre as chamas do inferno. Então você sente essa angústia na pele
quando o Senhor se afasta de você. O afastamento coopera para o bem, pois prepara os santos para o consolo futuro. As geadas cortantes preparam o caminho para as flores da primavera. Esse é caminho de Deus. Primeiro abater, depois consolar. 2 Coríntios 7:6. Quando o nosso Salvador jejuou, vieram os anjos e ministraram a ele. Quando o Senhor mantém o seu povo em jejum por muito tempo, ele envia o Consolador e os alimenta com o maná escondido. A luz semeia-se para o justo, diz o salmista no Salmo 97, verso 11. O consolo dos santos pode estar oculto como a semente no solo, mas a semente ela está lá, germinando, e ela crescerá. Ela florescerá e produzirá uma grande colheita. É bom saber, queridos, que ainda que haja um afastamento temporário do Senhor, esse afastamento ele coopera para o nosso bem, pois ele nos prepara para o futuro, para o consolo futuro. O Senhor hoje nos abate, mas amanhã ele nos consola. A Bíblia diz que o Senhor nos amou com amor eterno, e nada vai apagar isso. Nada, nem os nossos pecados. Afinal, um preço alto foi pago na cruz para que nós fôssemos sarados. Jesus levou sobre si o afastamento, ele recebeu sobre si o afastamento de Deus, que o fez bradar, por Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós não fôssemos afastados do Senhor. O Senhor foi desamparado, Jesus foi desamparado, ele tomou o nosso lugar e foi desamparado para que nós não fôssemos mais abandonados ou desamparados. Então, esses afastamentos, eles cooperam para o bem, pois tornarão o céu mais doce para nós. Aqui, nossos consolos são como a lua. Umas vezes são mais cheios e outras vezes mais minguantes. Deus se revela para nós por um tempo e depois ele se retira. Mas saiba de uma coisa: como isso tornará o céu ainda mais deleitoso e arrebatador para nós, quando teremos uma visão constante do amor de Deus. Assim, vemos as deserções cooperando para sempre. O Senhor nos leva às profundezas do afastamento, para que ele não nos leve às profundezas da condenação. Que coisa linda! Então, veja, é melhor receber temporariamente o afastamento do Senhor do que receber condenação, né? Então, o Senhor nos leva às profundezas do afastamento para que ele não nos leve às profundezas da condenação. Ele nos coloca em um inferno aparente, né, depois de se afastar de nós, para que ele possa nos livrar de um inferno real. Deus está nos preparando para aquele tempo em que gozaremos os seus sorrisos para sempre, quando não haverá nuvens em sua face ou um pôr do sol. Bendito seja Deus. Quando Cristo vier para estar com a sua esposa, ele nunca mais dirá, ela nunca mais dirá na igreja, que a esposa nunca mais dirá, meu amado retirou-se, porque nós estaremos com ele para sempre. Então, de fato, o afastamento temporário do Senhor coopera para o nosso bem, porque ela nos prepara para o céu. Bendito seja Deus. Amém. Nós iremos parar por aqui. Já estamos com 58 minutos de live, quase 1 hora. Esse é o nosso tempo limite, né? 1 hora. Na próxima semana a gente continua, se Deus permitir, nesse ponto 4. O mal do pecado coopera para o bem dos santos. Tá bom? Nós iremos orar nesse instante. Nosso Deus eterno Pai, bendizemos o teu nome por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar em tua palavra. Que tudo quanto ouvimos aqui, possamos refletir, meditar e ser edificado, crescendo assim na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que, ainda que se retire de nós, se afaste de nós temporariamente, não permanece com sua ira, não permanece
afastado de nós por muito tempo, porque nos ama. Com amor eterno, o Senhor nos chamou, nos amou. É assim que a tua palavra nos ensina e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Continua conosco, com o resto de noite. Prepara a nossa vida, nosso coração para amanhã, dia do Senhor. Estarmos em tua casa, ouvir a tua palavra. E que o Senhor, Pai, possa guardar a nossa vida e a nossa família durante esse início de semana. Obrigado por estes dias. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós paramos por aqui. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar o nosso canal. Nos ajude a fazer com que haja mais interação em nossas transmissões, para que o Instagram, que o YouTube, melhor dizendo, o YouTube compreenda que é um conteúdo relevante e espalhe aí para outras pessoas. Então, nos ajude aí nessa missão, tá? Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, boa noite.